Olá, muito boa noite. Vamos iniciar nosso periscópio de hoje tratando de um tema que é a extorsão mediante sequestro. E falando da questão da participação na extorsão mediante sequestro. Boa noite para todo mundo que está chegando. Espero que vocês gostem do nosso scope de hoje. E ele fala dessa questão que está aí na tela para vocês. A tela tá direitinho para vocês, porque para mim parece que ela tá de cabeça para baixo. Mas para vocês está direitinho? Eu sou assim meio complicadinha. Tá tudo ok? Tá tudo ok? Então vamos lá. Olhem só, acompanhem aí qual é o nosso tópico de hoje, ok? É o seguinte, vamos verificar a pergunta. Vamos aí chamar os seguidores. Que bom que você gosta das lives, querido. Que bom que você gosta, meu amor. Flávia, querida, muito obrigada pelo seu carinho, tá? Convida aí, Flávia, seus seguidores para assistirem a live. Antes de nós começarmos a... Vamos lá. Ih, já começou essa internet querendo aqui dar aquela coisinha de sempre. Mas se Deus quiser, não vai dar, não. Vamos lá? Bem, queridos, a questão então é a seguinte. Oba! Beijos pra você também, meu amor. Olha só, força Jovem Vasco, Luke. Oba! Olha só, Luke, eu ontem fui falar pro meu filho que eu não via ninguém à minha frente. Aí meu filho disse assim, ó, mãe, sorry, B20. Ai, eu quase morri. Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. Olha aqui, ó. A história é a seguinte. Na nossa live de hoje, a história vai ser do José que sequestra a Maria. O José sequestra a Maria e exige para colocá-la em liberdade uma certa quantia em dinheiro. Eu tô achando que isso aí tá caindo, gente. Tá caindo isso aí? Ou tá na boa? Tá na boa. Eu acho que agora voltou. Agora voltou. Ela tinha caído sim, tá? Então vamos lá, ó. José sequestra Maria, exigindo para colocá-la em liberdade certa quantia em dinheiro. O pai de Maria diz que pagará o resgate, desde que antes a mesma seja liberada, o que é aceito por José. Antônio é contratado pelo sequestrador após, para ir buscar o resgate, tomando conhecimento de todo o ocorrido. Tipifique a sua conduta, considerando-se que ao mesmo foi dada parte da quantia paga. Queridos do coração, essa questão, ela fala de um crime que é o crime de extorsão mediante sequestro, tá? Então, deixe-me explicar. Olha só, essa questão fala do crime de extorsão mediante sequestro. Quando é, queridos, que ocorre a extorsão mediante sequestro? Quando se priva a liberdade de alguém com o intuito de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. E foi o que ele fez. Ele privou a liberdade da Maria e exigiu uma vantagem para liberá-la. A vantagem que ele exigiu foi a entrega de certa quantia em dinheiro. A extorsão mediante sequestro é um crime que poderíamos classificar como sendo um crime formal. Por quê? Porque é um crime que fala da privação da liberdade com o intuito de exigir para si, ou com o intuito de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. É um crime em que o agente objetiva o resultado, que é obter a vantagem, que a lei adjetiva como sendo qualquer vantagem. Mas não é necessária a superveniência desse resultado para que se possa dizer consumada a extorsão mediante sequestro, porque ela se consuma no momento da privação da liberdade. Então, olhem lá a questão, novamente. Ele a sequestrou e depois ele exigiu para colocá-la em liberdade certa quantia em dinheiro. Então, olha só, qual foi o momento consumativo dessa extorsão mediante sequestro? O momento consumativo da extorsão mediante sequestro foi o momento em que a vítima foi privada da liberdade. A obtenção da vantagem qualquer, como condição ou preço de resgate, é um resultado que se deseja, que se almeja, mas que não precisa acontecer para que o crime se diga consumado, não é, gente?
Então, o crime se consumou no momento em que ele privou a liberdade daquela vítima. Foi esse o momento consumativo daquele crime. E o crime continuou se consumando durante todo o tempo em que a vítima foi mantida privada da sua liberdade. Essa que é a verdade, ok? Só que o pai disse assim, eu te pago, cara, mas eu te pago desde que você antes libere minha filha. Então você antes vai liberar minha filha, depois que você me liberar a filha, eu te pago o resgate. Então o que ele fez? Novamente, olhem aí a questão. O que o nosso amigo José, o autor, fez? Olha, nesse caso, o que vai acontecer? Ele a sequestra, a coloca em liberdade, aceitando os termos do pai. Não é isso? Aceitando os termos do pai. Ele aceita, então, que primeiro coloque a filha em liberdade para depois receber a vantagem indevida. Aí, olha só, vejam só, o crime de extorsão mediante sequestro, ele se consuma no momento em que a vítima é privada da sua liberdade e ele continua se consumando durante todo o tempo em que a vítima é privada da sua liberdade. Só que depois que ele fez a exigência, ele, por conta dos termos colocados pelo genitor da vítima sequestrada, o que ele fez? Ele a soltou. Então aqui acabou, o crime já está consumado. O crime de extorsão mediante sequestro se consuma com a privação de liberdade, repito, e continua se consumando durante todo o tempo em que a vítima estiver privada da sua liberdade. No momento em que a vítima for colocada em liberdade, novamente, o crime já se consumou. E aí o que acontece? Entra, depois de tudo isso, o Antônio. O Antônio, que é contratado pelo pai da vítima, desculpem, o Antônio, que é contratado pelo José, para, dando continuidade àquilo que foi combinado com o pai da vítima, ir buscar o dinheiro do resgate, sabe? Agora, você veja bem, a questão diz aqui que o Antônio tomou conhecimento de todo o ocorrido. O Antônio tomou conhecimento de tudo que aconteceu antes, né, gente? E ele foi lá, pegou o dinheiro com o pai da vítima, levou para lá para o nosso amigo José e ainda ficou com parte do dinheiro obtido com aquela extorsão mediante sequestro. A pergunta é a seguinte: nós estamos diante de uma inequívoca extorsão mediante sequestro para o nosso amigo José, consumada e exaurida. A questão toda é perguntar sobre Antônio. Por que crime vocês acham que o Antônio deve responder? Agora eu quero ir para ver as respostas de vocês. Por que crime vocês acham que o Antônio deverá responder? Galera, coloca aí para mim. SOP. Favorecimento real. Vamos lá. Coautoria da extorsão mediante sequestro? É partícipe da extorsão mediante sequestro? Favorecimento real? Vamos ver, quero ver o que a galera tá falando aí pra mim. Partícipe? Preto, coautor ele não pode ser não, tá? Coautor você descarta da extorsão mediante sequestro de pronto, sabe por quê, meu amor? Como é que ele vai ser coautor de um crime se ele entra no crime depois já de consumado, tá? Foi ele quem foi lá receber o dinheiro do resgate, foi ele que foi. Extorsão mediante sequestro como partícipe? Extorsão mediante sequestro 159? Muito bem. Partícipe da extorsão mediante sequestro? Bem, queridos, já que eu vi as respostas de vocês, já estou sabendo o que vocês acham a respeito desse tema proposto, eu agora quero dizer para vocês, qual é a resposta que é dada pela nossa doutrina, tá ok? E quero dizer para vocês que a doutrina, ela se divide a respeito desse tema. Vamos lá, queridos do coração, qual é a situação aqui? Muito bem, segundo a doutrina amplamente majoritária, o nosso amigo Antônio não poderia ser considerado partícipe desse crime de extorsão mediante sequestro. Ele não poderia ser considerado jamais partícipe da extorsão mediante sequestro, porque, segundo a doutrina amplamente majoritária, só existe participação até a consumação.
Quando a gente ingressa no crime já consumado, ele não pode ser considerado partícipe do crime. Então, como o Antônio, quando entrou aqui, o crime já estava consumado, ele não pode ser considerado partícipe desse crime, tá ok? Ele não pode ser considerado. Então, para a doutrina amplamente majoritária, como ele só foi lá na fase do exaurimento do crime, ele deve ser considerado autor do crime de favorecimento real, porque ele, após a consumação do crime, ele deu ajuda ao criminoso para tornar proveitoso o seu produto. Então, ele seria autor de um favorecimento real para a doutrina amplamente majoritária. Existe, entretanto, uma segunda parte, uma segunda corrente na doutrina que vai dizer o seguinte: a regra é que somente se dê a participação até a consumação. Esta é a regra. Porém, há crimes em que se tem um momento de exaurimento, como é o caso da extorsão mediante sequestro, que é um crime formal, não é? Em que o agente sequestra e aqui um crime está consumado, privando a liberdade da vítima, mas que vai se exaurir quando o agente conseguir obter a vantagem que ele objetiva obter, certo? Então, para a segunda parte da doutrina, para a segunda corrente na doutrina, nesses crimes que descrevem um momento de exaurimento, poderia haver participação até o exaurimento, quando o terceiro participasse do momento do exaurimento, desde que ele, tal qual ocorrido nessa questão, tomasse conhecimento de tudo que antes aconteceu. Como a questão diz que ele toma conhecimento, olha aqui, ó, toma conhecimento de todo o ocorrido, quer dizer, ele fica sabendo de tudo que rolou antes dessa sua intervenção. Para essa segunda corrente, ele poderia ser considerado, sim, autor de uma extorsão, perdão, autor jamais, partícipe de uma extorsão mediante sequestro. E quando eu digo que ele é autor jamais, gente, por favor, quem entende que ele responde por extorsão mediante sequestro, jamais vai entender que ele responderia como autor, porque ele não tem domínio de fato, gente. Como é que você vai ter domínio de fato de um crime que já aconteceu? Ele nem praticou a conduta de um crime que já aconteceu, não, de um crime que já se consumou. Como é que você vai ser autor se você não tem nem domínio de fato, nem domínio da ação? Não teria como você ser considerado autor, como Antônio ser considerado autor desse crime, tá? Quem aqui entende que ele vai responder por extorsão mediante sequestro, responderá como partícipe, tá certo? Porque participou, concorreu para o crime na sua fase de exaurimento. Então, recapitulando, para a corrente amplamente majoritária, ele responderia como autor de um favorecimento real, porque esse crime já estava consumado, tá ok? E para uma segunda corrente, ele vai responder como partícipe de uma extorsão mediante sequestro, porque ele participou, ele concorreu para o exaurimento desse crime, que descreve uma fase de exaurimento, ok? Então, queridos, essa é uma questão que não é uma questão qualquer, porque vocês vejam só a diferença de tratamento que a lei dispensa para o crime de favorecimento real e para o crime de extorsão mediante sequestro. Caramba, a extorsão mediante sequestro tem penas mas muito altas, né? E o crime de favorecimento real, não. Então, vejam que isso não é uma mera discussãozinha boba, não, gente. Isso tem reflexos absurdamente violentos na prática, tá bom? Então, eu espero, deixa eu botar pra cá, que quem entrou aí na live agora, que se quiser ainda dar uma olhadinha, não esqueçam o seguinte, que essa questão, tá ok? Essa questão, ela foi colocada, muito obrigada, meu amor, com camisa e tudo, não brinca não, tô profissionalizando. Olha só, essa questão, ela tá lá no meu Instagram, joinha, está lá no meu Instagram, no Cláudia Barros Portal F3, né? E eu denunciaria, já que você me perguntou, Jesus, eu vou ser obrigada a responder numa prova do MP como se comportar, como eu agiria. Esse aqui é o meu estúdio, esse aqui é o meu estúdio, meu amor, esse aqui é meu estúdio que eu tô montando, tá só acabando de montar aqui a questão da iluminação. E eu deixei a porta aqui aberta, menina, tem um monte de mosquito aqui hoje. Mas vamos lá,
Ah, isso! Olha só, isso, quem manda mais coração ganha uma camisa. Verdade, beautiful people. Mas vamos lá, gente. Muito obrigada, meu amor, pelo seu carinho, tá? Vamos lá. Gente, vocês são demais, vocês são too much. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus amores do coração. Já que vocês me perguntaram, porque, veja, eu tenho muita preocupação de, nas minhas lives, me comportar como professora, não é? E não como promotora, né? Eu quero dizer, porque você vai fazer uma prova, nem sempre o posicionamento que você tem que adotar na sua prova é o posicionamento que eu adotaria e que eu acho mais correto. Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, sabe? Na hora da prova não é o mais correto. Na hora da prova, o que importa é aquilo que querem ouvir, sabe? Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. No outro dia, falando de uma determinada questão, disse para um aluno meu, cara, você não vai dizer isso, mas professora, eu acho que você está certa, que tem que ser assim. Eu falei assim, cara, se você disser isso, você vai errar. Você não coloca isso na sua prova, entendeu? A gente tem que ter essa noção do que é para ser colocado em prova e do que eu acho correto. O que eu acho não importa. O que eu acho só vai importar no momento que eu for examinadora de uma prova. Por enquanto eu sou professora e o que eu quero é ver você passar. Eu sempre falo isso. Mas vamos lá. Já que vocês me perguntaram qual é a minha orientação, o que eu falaria, o que eu faria na qualidade de promotora, eu na qualidade de promotora faria aquilo que eu acho correto. E eu acho correta a segunda corrente. Eu denunciaria por extorsão mediante sequestro. Esse é o posicionamento, por exemplo, do Nilo Batista, tá ok? Agora, eu digo a vocês o seguinte, que há outra coisa para você ver, para que você veja. Aí, existem autores, vários autores que são membros do Ministério Público e defendem que isso deva ser capitulado como um favorecimento real, tá bom? E se eu, numa prova, fizesse uma prova, eu, na qualidade de concursanda, eu me colocaria de acordo com a doutrina majoritária e eu me posicionaria dizendo que é um favorecimento real, embora eu devesse também dizer, conhecer o posicionamento contrário. Deu para sacar a diferença aqui entre a promotora, a professora e aquela que se coloca no lugar de concursando? Então é mais ou menos por aí. Eu sempre fico nessa, eu sempre vou nessa vibe, entendeu, galera? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou amanhã colocar uma outra questão. Eu acho que com esse tipo de live a gente aprende mais. Fica o caso concreto, a gente discute caso concreto, não fica aquela coisa etérea, aquela coisa assim que você fica sem saber exatamente do que está falando, sendo colocado aqui em termos práticos, tá ok? Então não esqueçam, a extorsão mediante sequestro é crime formal. Nela existe um resultado, mas o resultado não precisa acontecer para que o crime esteja consumado. Qual é o momento em que o crime se consumará? No momento da privação da liberdade da vítima e continuará se consumando durante todo o tempo em que a vítima estiver sendo privada da sua liberdade. O recebimento da indevida vantagem, ou da vantagem qualquer, porque aqui não fala indevida nem econômica, aqui no 159 fala qualquer vantagem, o recebimento dessa vantagem é meramente exaurimento. E quem ingressa depois da consumação, só para receber o exaurimento, só para participar do exaurimento, por que crime responde? Para uma corrente favorecimento real, para outra corrente extorsão mediante sequestro, desde que saiba de todo o ocorrido antes, tá? Então, galerinha, vou deixar vocês aqui com a questão, vou aqui mandar a beijoca para quem ainda estiver aí na live, tá bom? E que Deus abençoe vocês, que Deus dê tudo de bom para vocês e, se Deus quiser, até amanhã, e quando nós vamos fazer mais uma livezinha lá, tá? Mais uma livezinha, tá joia, queridos do meu coração? Beijo no coração de vocês, obrigada pela audiência de vocês, pelo amor, pelo carinho de vocês. Tá? Um beijo para a galera da Paraíba, um beijo sobre o curso de metas. O curso de metas, vocês conseguem saber sobre ele no claudiabarros@sabermaisdireito.com. Só temos agora vagas para agosto, porque o de julho já terminou. Tá bom, gente? Um beijo para o Ceará, um beijo para a galera de Pernambuco toda, um beijo para Brasília, um beijo para todos vocês aí. Rafinha do meu coração sempre participando da minha live. Muito obrigada por todo o carinho. Galera do Mato Grosso também. Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. Um beijo para todos. Bye, bye. See you tomorrow.
Lenice, um beijo pra você, São Fidélis. Caramba, eu trabalhei em São Fidélis em 1998, cara, muito tempo. A long time ago, ficava ali no Hotel Palace. Um beijo grande pro Mato Grosso, um beijo pra todos vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.